Então, prezados, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula do dia 10 de maio, a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo que é apresentado na apostila, na unidade 1 da apostila de vocês, tá? Apostila da instituição, certo? Então, vamos continuar, vamos dar prosseguimento ao conteúdo, vamos iniciar a nossa aula a partir do tópico 2, as demonstrações contábeis. A disciplina Análise das Demonstrações Contábeis tem como objetivo principal, a partir da operação dos diversos indicadores, transmitir aos usuários desde as informações contábeis à saúde financeira de determinada empresa. Então é importante que a gente sempre faça essa correlação. A disciplina de demonstrações contábeis ela é muito importante porque a partir de demonstrações contábeis, todo profissional que atua nessa área irá conseguir obter informações contábeis, informações vinculadas principalmente à saúde financeira de uma empresa, certo? Para verificar como é que está a saúde financeira de uma empresa, como é que está as finanças dessa empresa. E como nós já estudamos anteriormente, muitos setores, muitos elementos e componentes, muitos usuários dependem dessas informações. Os usuários internos e os usuários internos, certo? Por exemplo, o investidor, ele necessita saber como é que está a saúde financeira de uma empresa, Ele necessita saber para que ele possa fazer o investimento ou não, certo? Então, a análise das demonstrações contábeis, a análise de balanços, te ajuda nessa obtenção de informações. Diversos são os usuários das informações contábeis. Dentre eles destacamos os proprietários da empresa, necessitam dessas informações, os fornecedores, os clientes, as instituições financeiras, os investidores, os empregados, o poder público, enfim, a sociedade como um todo. Por quê? Porque a sociedade como um todo pode ter a empresa como principal fonte de geração de empregos e tributos. E assim cada um desses usuários terá uma finalidade específica em conhecer o desempenho da empresa em determinado momento. Por exemplo, os proprietários precisam saber se o capital investido por eles nesse empreendimento, chamado empresa, está gerando o retorno esperado. Já os fornecedores preocupam-se em receber pelos bens vendidos. Por sua vez, a preocupação do poder público está na arrecadação de tributos, ou seja, aqui nesse parágrafo vocês podem perceber que existem vários usuários dessas informações contábeis que são extraídas a partir da interpretação, a partir da avaliação de demonstrações contábeis. E aqui esse parágrafo cita por que a empresa necessita dessas informações, os próprios proprietários dessa empresa, porque o governo necessita dessas informações, porque o investidor necessita dessas informações, certo? Então, esses fundamentos eles são considerados de extrema importância para qualquer usuário, qualquer pessoa, qualquer organização que esteja inserido nesse mundo, nessa área contábil, na área financeira principalmente, de investimento, de finanças, de entradas e saídas de capital, enfim. Tomando-se como pressuposto, podemos afirmar que a análise financeira torna-se imprescindível à tomada de decisões, independentemente de seu usuário, pois ocorre a partir da elaboração das demonstrações contábeis, ou seja, após o registro de todos os fatos financeiros ocorridos na empresa em determinado período. Ou seja, os autores afirmam para a gente que a análise financeira ela é imprescindível. Não tem como a gente desvincular uma análise financeira de tomada de decisões, independentemente do usuário que necessita dessas informações, certo? Então, a análise financeira ela é imprescindível, não tem como a gente fugir dela. Nós necessitamos dessa análise. Para que um gestor, por exemplo, possa de fato tomar certas decisões, ele tem que entender de fato como é que está a saúde financeira da sua empresa. Para que o investidor faça o investimento, aplique dinheiro, certo? Faça um aporte, ele necessita saber como é que está a saúde financeira da empresa em que ele pretende investir, certo?
E a gente necessita entender como é que está a saúde financeira da empresa naquele determinado período. Observação. As demonstrações contábeis compreendem temporalmente um período denominado de exercício social, normalmente de janeiro a dezembro. Isso nós estamos cansados de saber. Sempre as demonstrações contábeis irão compreender um período de tempo. Esse período de tempo, que geralmente vai de janeiro a dezembro, que equivale a 12 meses, é chamado de exercício social. Por exemplo, tivemos o exercício social de 2020, o exercício de 2019, e em dezembro de 2021 vai fechar o exercício do ano corrente, certo? E geralmente quando a gente faz uma análise, né, de demonstrações contábeis, a gente faz uma análise entre exercícios, entre períodos. Por exemplo, a gente faz uma análise do ano de 2020 com o ano de 2019. 2019 com o ano de 2018, para que a gente perceba como é que está a evolução das contas daquelas demonstrações contábeis, como por exemplo o balanço patrimonial, certo? Muito bem, então vamos dar continuidade. Em outras palavras, o trabalho do analista financeiro inicia-se, ou seja, vai começar ao término do trabalho do contador. Ou seja, quando o trabalho do contador termina, inicia o trabalho do analista financeiro. É importante ressaltar que o relatório de análise, peça final do trabalho do analista financeiro, somente será útil a partir dos conhecimentos que esse tenha, não só nos registros das operações contábeis, mas também na dimensão que essas provocam na situação patrimonial da entidade. Caso contrário, apenas estará apurando resultados matemáticos. Ou seja, o analista financeiro ele tem que saber interpretar aqueles valores. O analista financeiro ele tem que ter um conhecimento de interpretação, de análise, para que ele possa demonstrar essa avaliação, essa análise no relatório, certo? Senão será meramente apuração de resultados matemáticos, isso é fato. Entre as demonstrações contábeis exigidas pela atual Lei Contábil número 11.638 de 2007, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado e as notas explicativas elencaram as duas primeiras leis. Ou seja, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, além de se completarem, são a base para a elaboração das demais. Ou seja, a partir da Lei 11.638, a gente se depara aqui com as demonstrações contábeis que são exigidas pela atual lei contábil, e que os autores também afirmam que o balanço patrimonial e o DRE, além de se completarem, eles são a base para a elaboração de outras demonstrações contábeis. É por isso que nós ressaltamos e afirmamos que o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício são as principais demonstrações contábeis que existem, que elas são base para a formulação, para a elaboração de outras demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são um conjunto de relatórios ou demonstrativos que fornecem aos usuários informações contábeis de uma entidade econômica. Verdadeiro, corretíssimo, certo? Conforme a Lei 6.404 de 1976, atualizada, a escrituração contábil obedecerá. Vamos verificar, o que a escrituração contábil tem como obrigatoriedade obedecer. Voltamos aqui, Lei 6.404 de 1976, atualizada, a escrituração contábil obedecerá. Vamos ver o artigo 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Ou seja, a escrituração da companhia ela tem que ser mantida em registros permanentes. É muito comum isso de ser cobrado também em prova. A escrituração contábil de uma empresa ela tem que ser mantida em registros permanentes, obviamente obedecendo os preceitos legais. Artigo 177, parágrafo 1º. As demonstrações financeiras no exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes
deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Ou seja, se houver alguma modificação, de métodos ou critérios contábeis em qualquer demonstração financeira, essas modificações têm que ser, indicadas, têm que ser ressaltadas, para poder que os avaliadores, as pessoas que estão obtendo essa informação, saibam do que está ocorrendo. Parágrafo 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações regulares nessa lei. As disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, a elaboração de outras demonstrações financeiras. Mas temos uma parte que foi revogado aí no parágrafo 2º, certo? Mas foi importante que a gente mencionou. Vamos analisar agora o parágrafo 3º, a partir do parágrafo 3º do artigo 177. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Ou seja, tem essa relação. Todas as demonstrações financeiras de empresas, de companhias abertas, elas ainda têm que observarão as normas do CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Tem essa relação. Toda companhia aberta, as demonstrações financeiras de uma companhia aberta também terão esse vínculo com a Comissão de Valores Mobiliários. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e pelos contabilistas legalmente habilitados. Parágrafo 5º. As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Ou seja, para ter o quê? Para ter uma harmonia, para ter uma ligação. Então, essas normas eles têm que abordar, têm que ser elaboradas de acordo, em consonância com o mesmo padrão de normas internacionais de contabilidade adotados pelos mercados de valores imobiliários, certo? Não tem essa relação de novo com a questão da Comissão de Valores Imobiliários, agora já no âmbito internacional. O artigo 6º, o parágrafo 6º. As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias, abertas. Ou seja, a questão das companhias, as companhias fechadas poderão optar, pela questão das normas das demonstrações financeiras expedidas pelo CVM, mas as companhias abertas não podem optar, certo? Tem essa situação também. Portanto, as demonstrações contábeis são legalmente exigidas como registro das operações contábeis das entidades econômicas, artigo 176 da Lei 6.404 de 1976. Olha que o artigo 176 retrata. Artigo 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, a gente vai citar daqui a pouco, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Ou seja, quais são essas demonstrações financeiras que terão que ser apresentadas? Deverão ser elaboradas e apresentadas. Vamos ver. Aqui estão. Essas serão balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstrações dos fluxos de caixa, e se companhia aberta, demonstração do valor adicionado, certo? Se for uma companhia fechada, não precisa. As demonstrações de cada exercício, isso aqui é importante. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Ou seja, sempre que a gente tem uma publicação das demonstrações de um exercício, a gente sempre
ocorrerá também um comparativo juntamente com o exercício anterior. Ou seja, a gente vê a publicação tanto das informações, né, das demonstrações do exercício anterior e do exercício atual. Por exemplo, 2020, a gente vai publicar, por exemplo, no final do ano, ao término de 2021, os balanços, né, as demonstrações de 2021, aí a gente tem que também, juntamente com o de 2020, para poder fazer até um comparativo. O parágrafo 2º retrata o seguinte, do artigo 176. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indique a sua natureza e não ultrapasse 0,1 do valor respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes, né? Essas designações genéricas são proibidas nas demonstrações, certo? Tudo isso tem que ser observado. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros, segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral, certo? Isso aqui é importante. A destinação dos lucros serão registradas. As demonstrações financeiras irão registrar a destinação dos lucros, segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As demonstrações serão completadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Olha, é importante esse parágrafo 4, que vem falando sobre as notas explicativas. Tem até uma questão na prova de vocês que retrata essa questão das notas explicativas. As demonstrações, né, quando necessita de informações adicionais, né, em qualquer demonstração contábil, as notas explicativas e outros quadros analíticos, ou até mesmo outras demonstrações contábeis, podem ser necessárias para esclarecimento da situação patrimonial da empresa, né, e dos resultados do exercício, certo? Então, as notas explicativas, elas poderão ajudar nesse sentido. As notas explicativas devem 1. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. 2. As notas explicativas devem divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. 3. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. E por último, as notas explicativas deverão indicar o quê? Letra A. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender às perdas prováveis na realização de elementos do ativo. Ou seja, as notas explicativas deverão indicar tudo isso aí. B. Deverão indicar os investimentos em outras sociedades, quando relevante. Deverão indicar o aumento de valor de elementos do ativo resultante, né, de novas avaliações. Letra D. Deverão indicar os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. Letra E. A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações em longo prazo. Tudo isso tem que ser indicado nas notas explicativas. Como eu já falei para vocês, tudo isso tem uma questão, se eu não me engano, tem até, acho que são 2 questões relacionadas a notas explicativas na prova. Letra F. O número, espécies e classes das ações do capital social. G. As opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício. H. Os ajustes
de exercícios anteriores, né, os eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Ou seja, as notas explicativas são muito importantes. Elas fornecem muitas informações que às vezes não estão sendo incluídas lá na demonstração contábil. Então essas informações adicionais, elas são apresentadas, são indicadas nas notas explicativas. Como vocês podem ver, a quantidade de informações que elas devem indicar, que nós acabamos de citar e acabamos de fazer a leitura aqui. É importante também mencionar que toda demonstração contábil, elas são divulgadas. A empresa tem como obrigatoriedade divulgar. E ela vai divulgar aonde? Essas demonstrações contábeis. Geralmente é no diário, né? No diário do Estado. Né? No diário do Estado, por exemplo, o diário do Estado do Pará. As empresas que estão aqui estabelecidas no nosso estado. Se ela não divulgar no diário, mas é mais corriqueiro, mais comum ver a publicação dessas demonstrações contábeis completas, que são exigidas por lei, no diário oficial do Estado, essas demonstrações podem ser publicadas em jornais de grande circulação, certo? Jornais de grande circulação. Mas geralmente a gente vê, né, as empresas publicando no Diário do Estado, no Diário Oficial do Estado, certo? Observem que esse parágrafo 6, né, do artigo 66, né, retrata pra gente. Observem, né, o que esse parágrafo 6, né, nos retrata do artigo 176. A companhia fechada com patrimônio líquido, né, na data do balanço inferior a 2 milhões, né, não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Se for uma companhia fechada e na data do balanço for percebido um patrimônio líquido inferior a 2 milhões de reais, essa companhia não será obrigada à elaboração, né, e publicação do DFC, das demonstrações do fluxo de caixa. Parágrafo 7. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o parágrafo 3º desse artigo, certo? A legislação vigente, a Lei 6.404 de 76, devidamente complementada com as leis 11.638 de 2007 e a Lei 11.941 de 2009, e com os pareceres, né, com autorização do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, portarias dos órgãos fiscalizadores, o CVM, o Bacen, o CFC e outras entidades que definiram essa estrutura, definem os seguintes relatórios ou demonstrativos para as empresas de sociedades anônimas. Todos esses órgãos, amparados pela lei, também pela legislação vigente, eles definiram uma estrutura. E essa estrutura define os seguintes relatórios ou demonstrativos que devem ser obrigatoriamente apresentados por sociedades anônimas. E eles são: relação da administração, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, que é o DRE, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, DMPL, a demonstração do fluxo de caixa, o DFC, a demonstração do valor agregado, notas explicativas, parecer da auditoria independente e parecer do Conselho Fiscal. Uma observação importante: esses demonstrativos que citamos anteriormente são elaborados somente por sociedades anônimas e empresas de grande porte. Para todos os relatórios e demonstrativos são obrigatórios a publicação no Diário Oficial, como eu citei acho que anteriormente, ou em 2 jornais de grande circulação do país, e o devido registro na Comissão de Valores Mobiliários, anualmente. Todo ano, esses relatórios, esses demonstrativos devem ser publicados, é uma obrigatoriedade, tem que ser publicado, no Diário Oficial, e em 2 jornais de grande circulação do país, e também tem que ter o devido registro no CVM, todo ano, certo? Isso é muito importante. Certo, prezados? Então, essa foi a parte 1 da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham percebido, compreendido alguns pontos, algumas coisas que vocês não recordaram agora, com essa questão, por exemplo, essa obrigatoriedade da publicação desses demonstrativos, desses relatórios no Diário Oficial. Se não for no Diário Oficial, vai ser em 2 grandes jornais de grande circulação do Brasil, do Estado, enfim.
Tudo isso pode ser cobrado futuramente uma prova para vocês, tá bom? Vamos dar continuidade, vamos agora para a parte 2 da nossa aula.